Olá, eu me chamo Ítalo Samuel de Souza dos Santos e o intuito desse vídeo aqui é apresentar o meu projeto de TCC, né, já orientado e aprovado pela minha possível orientadora, professora doutora Ana Paula Miranda Guimarães. Bem, a ideia é que eu pesquise no seguinte tema, ó, aprendizagem e ensino pela perspectiva docente durante a pandemia. Aí vamos agora ver a introdução. Bem, o que que a gente quer estudar nessa minha pesquisa? A realidade é a seguinte, né? O professor de educação básica, ele se deparou com a grande novidade durante o ensino no período pandêmico, né? Qual foi essa necessidade? Ele tinha que se desapegar de uma sala de aula física. Era algo que até então não tinha sido visto, né? Porque a última pandemia antes da pandemia de Covid-19 foi a pandemia da gripe espanhola, lá por volta do século XX, né, no início do século XX, antes da Primeira Guerra, na verdade, entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial. Então, a realidade é que todos os docentes até então, eles não tinham passado por essa realidade de ter que se adaptar obrigatoriamente, né, de não poder usar uma sala de aula, um espaço físico para dar aula. Então, existe essa novidade. Como é que os professores eles vão lidar com essa novidade, né? Existia uma adaptação docente? Se sim, como aconteceu essa adaptação, né? Quais foram as estratégias utilizadas pelos docentes atuantes para lidar com essa novidade? Ou seja, beleza, chegou em março de 2020, os professores não podiam mais ir para as escolas, então as escolas fecharam. Como é que o professor de matemática da rede pública, da educação básica, né, de escolas públicas, como é que ele vai lidar com isso? Quais foram as estratégias, os recursos que ele utilizou? Quais foram os tipos de metodologia que ele adotou para dar aula de matemática durante esse tempo? Né? Então, se baseando nesses questionamentos, o objetivo da pesquisa é compreender esse novo contexto de ensino, né, e aprendizagem durante o período pandêmico, ou seja, como os professores lidaram, quais foram os recursos utilizados, e como esse contexto ele vai impactar as novas possibilidades de ensino de matemática nas escolas públicas, ou seja, como as escolas públicas se adaptaram para ensinar durante a pandemia e como isso pode ser utilizado ou não no futuro, hoje na realidade já que já estamos 100% presencial. Essa pesquisa, ela vai ser feita no corpo docente matemático do Centro Educacional Maria Quitéria, SENC, né? Por que que ela vai ser feita nesse corpo docente? O estágio supervisionado 2, a componente curricular do IFBA Campus Camaçari, ele foi feito por mim nessa escola. E nesse estágio, inclusive está no relatório de estágio isso, nesse estágio foi relatado que os alunos claramente estão em turmas que eles não têm o preparo suficiente para estar. A gente lida com turmas de nono ano que tem alunos que deveriam estar no sétimo. E isso a gente comprova com a nossa prática docente, né? Com conteúdos que a gente coloca de duas turmas atrás e eles não conseguem resolver. Só que a gente precisa concretizar isso, a gente precisa com que isso vire dados, a gente precisa que isso se torne uma pesquisa. Por isso que a gente vai aplicar isso para os professores de matemática do Maria Quitéria, né? Porque surgiu essa dúvida, surgiu essa indagação na nossa mente, na minha mente, para a gente pesquisar sobre isso. Então, essa foi a introdução do nosso trabalho. O problema, né? Quais são os porquês do nosso trabalho? Qual o impacto da pandemia de Covid-19 para os professores de matemática da rede pública da educação básica neste contexto de ensino? Ou seja, como a pandemia impactou o ensino de matemática nas escolas públicas, né? A gente vai pegar uma amostra menor e vai analisar aquela amostra. Posteriormente, a gente pode expandir isso para outras amostras em futuras pesquisas. Os professores da rede pública foram capacitados para trabalhar diante da pandemia de Covid-19, né? Porque muito se fala sobre adaptação, mas será que eles receberam uma base para isso? Será que eles estavam preparados para lidar com essa novidade, né? Se sim, por onde que eles foram capacitados? Se não, por que não foram capacitados, né?
Como os professores de matemática da educação básica de escolas públicas desenvolveram as atividades remotas de ensino durante a pandemia de Covid-19, né? Existia um impacto, seja positivo ou negativo ou neutro. Mas como é que eles lidaram com esse impacto, né? Como eles desenvolveram as atividades remotas? Eles fizeram ensino remoto? Eles fizeram educação à distância? Então, tudo isso vai ser analisado nessa nossa pesquisa e é uma problematização que a gente deve levar em conta. Essas atividades realizadas durante o período pandêmico podem ser utilizadas em novos contextos de ensino de matemática, né? Isso pode ser utilizado novamente em outra ocasião, o ensino remoto ou educação à distância, ou ou as estratégias utilizadas pelos professores. Será que isso pode ser retomado? Será que isso veio para ficar? Então, isso tudo vai ser analisado na nossa pesquisa. Chegando então ao nosso objetivo. Qual é o nosso objetivo geral com isso? Bem, analisar as estratégias utilizadas para o ensino e aprendizagem de matemática no Maria Quitéria durante a pandemia e como esse contexto de novas atividades ele impacta as possíveis novas possibilidades de ensino de matemática nas escolas públicas. Ou seja, como as estratégias que eles utilizaram podem ser reutilizadas hoje, já no ensino 100% presencial. Objetivos específicos: identificar as estratégias utilizadas pelos professores para ensinar durante a pandemia, ou seja, elencar quais foram as estratégias, quais recursos eles utilizaram, quais as metodologias, investigar diferenças ou igualdades com as estratégias do ensino presencial, ou seja, o que é que tem de diferente dessa forma de ensino com a forma de ensino presencial? O que é que tem de igual dessa forma de ensino com a forma de ensino presencial? Analisar o quanto tais estratégias foram positivas, negativas ou neutras para o ensino e aprendizagem dos estudantes. Ou seja, será que eu fui bem-sucedido, né, o professor de matemática? Será que ele foi bem-sucedido em passar esses conteúdos? Será que ele foi mal-sucedido? Ou para ele continua a mesma coisa? E, por último, identificar as concepções dos docentes em relação ao ensino não presencial. Será que eles já trabalharam com isso? Será que eles acreditam em uma forma de ensino não presencial? Ou eles acreditam que a melhor forma que eles podem utilizar é o ensino presencial? Será que eles estão abertos a novas possibilidades? Ou para eles não faz sentido? Esse é um dos objetivos específicos. A metodologia, né, ela é uma pesquisa, a nossa pesquisa ela é uma pesquisa com abordagem qualitativa, né? Porque a gente vai buscar fazer uma análise qualitativa das falas dos nossos professores de matemática do Maria Quitéria. O objetivo é analisar as estratégias utilizadas pelo corpo docente matemático e interpretando, fazendo isso, né, por meio da interpretação das respostas obtidas por meio de um questionário no Google Forms. Essa pesquisa, ela inicialmente vai ser desenvolvida para o Maria Quitéria, mas tendo como como amostra o corpo docente matemático dessa escola. E os dados eles vão ser coletados, como já dito, por meio de um questionário, né, que os professores eles responderão individualmente e de forma anônima. O questionário, como aparece aqui na imagem apresentada, ele será feito utilizando o site Google Forms e nele serão divididas seções com agrupamento de respostas. Por exemplo, uma seção para falar sobre avaliação, uma seção para falar sobre ensino, uma seção para ele dar uma opinião pessoal sobre o que ele acha sobre aquela forma de ensino não presencial. O objetivo desse formulário é reunir, né, as diversas opiniões e análises do corpo docente e ele vai ser disponibilizado aos professores por meio de WhatsApp ou pelo preenchimento fisicamente, né, pelo preenchimento presencialmente. Por quê? Porque tem professores que não aceitam preencher virtualmente, não fazem uso de suas tecnologias digitais para responder pesquisas, né? Então esses professores eles vão nos ajudar respondendo fisicamente, né, impressamente. Essas são as nossas referências, né? E esse é o meu projeto apresentado aqui em forma de vídeo. Agradeço a atenção e até mais.